Então vamos lá, gente. Primeiramente eu queria agradecer a todo mundo por ter vindo. Meu nome é Guilherme, né? Sou formado em publicidade pelo Bruno Lacerda. Comecei trabalhando na Rebellion junto com a Vanessa, era minha coordenadora lá. E na Rebellion foi bem legal, a gente atendeu bastante cliente legal, conheci monitoramento, conheci esse mundo aí de redes sociais, de digital e segui esse caminho, né? Fui passando aí por algumas agências e até que eu conheci o mundo do inbound, conheci esse mundo aí de automação, de growth hacking, experimentação, me apaixonei, fui ainda mais a fundo, me certificando e aí eu fundei a minha empresa, a Alaska Marketing Digital. E hoje a gente auxilia as marcas a crescerem, né, dentro desse mundo digital, prezando bastante pela experiência de usabilidade na internet como um todo, né, a experiência desde a sua primeira relação com a marca até na conversão, tudo. A gente acredita que a experiência hoje é uma das coisas mais importantes dentro do que a gente pode prover para o usuário, né? Bom, eu morei essa é a minha 13ª mudança, morar aqui em Ribeirão Preto. Então eu fiz minha história, eu caí nessa área digital, acho que meio que por acaso, assim, por uma mudança do tempo mesmo. Eu fazia comunicação na UFES, de lá eu comecei a empreender e tudo mais. O meu background ele é bem voltado para comunicação digital e estratégia de negócio. Passei 4 anos em Belo Horizonte, onde eu tive um trabalho bem legal com a Plan B. Foi uma empresa muito importante para mim, assim, para minha carreira, para tudo. E tive a oportunidade de trabalhar com marcas bem expressivas lá. Só que eu tava já por trabalhar com estratégia, eu já tava eu ficava muito próximo do cliente, dentro do cliente ou dentro da estrutura. Ou dentro da estrutura dele, ou na ponta, conversando com o consumidor, com o usuário, com as coisas. E o que acontecia muito era que a comunicação sempre era chamada para resolver uns problemas que não são dela, assim, sabe? São os problemas de natureza diferente, assim, de serviço, né, de eficiência, de outras coisas. E o escopo de agência não permitia atender aquilo ali, a metodologia, o approach não dava o fit, por mais que a gente soubesse, não tá ali, né? Então eu brincava que sempre terminava num filme, né? Como é que a gente resolve? Vamos fazer um filme. Tá. Né? Ainda bem que era um filme, que a maioria faz um folder. Exatamente, que tinha isso. Então, aí, ou post, né? E assim por diante. E aí foi quando eu reencontrei o Fernando, que eu me gasto meu dia um tempão. E ele já estava com a WHF aqui, numa outra também de mais estratégia digital, e a gente resolveu mexer no barco, vir para cá. E a gente posicionar a WHF como uma empresa voltada para design de serviço, né? Que nada mais assim do que pensar a experiência de ponta a ponta, né? Tanto nos fatores operacionais que levam essa experiência a acontecer, né? Por trás, no backstage, na cozinha, quanto na ponta para o consumidor. Então, para o usuário, para as pessoas que estão ali. E o que a gente tem feito nos últimos 2 anos aí foi bastante isso, assim, de trabalhar, tá dando a sorte, a gente tem acho que tem sorte no meio também, não é? História só. Tem gente que as pessoas não gostam de falar muito de sorte, mas dizem eu acho que 50% é sorte, né? Eu sei lá, cara, até que eu acho que, tipo, puta, eu tô aqui, deu certo, assim, enfim. A gente tem trabalhado com marcas bem interessantes, assim, que são líderes de mercado mesmo, América Latina, Brasil, são marcas daqui de Ribeirão Preto. Isso que eu acho muito interessante, tá fazendo isso daqui de Ribeirão Preto, porque meu drive de mudar pra cá foi muito de qualidade de vida, assim, total. Sim. Cara, eu quero morar numa cidade mais... Que você viva. Que eu vivo, tipo, saí atrasado e cheguei no horário. Sim. Na verdade, sim, a minha experiência ela foi 100% digital, nunca foi offline, então a questão de inovação acho que ela aconteceu o tempo inteiro. Enfim, a gente tem que ir se adaptando, né? Eu sou formada em publicidade, meu primeiro estágio foi, enfim, escrevendo para blog e tudo mais. E aí passei para uma outra agência que era 100% online também, e foi quando eu conheci o Gui. Entrei como estagiária, saí como coordenadora, e assim, é uma coisa meio louca, porque eu sou muito nova. Então, isso pra mim eu tive que me adaptar muito rápido, assim, também, e aprender e conseguir auxiliar muito rápido. Só que eu sentia falta um pouco de ter o contato
com o off, sabe? Que era uma coisa que eu achava que pra mim era muito necessária, eu precisava ter esse contato. Então foi quando eu decidi sair, né, dessa agência e ir pra uma agência que é 360, que faz tudo mais. E hoje entrei lá também como analista e tudo mais, aí agora eu meio que auxilio dentro com os projetos digitais, de todos os projetos que tem lá dentro, mas focando mais no inbound, que foi onde eu me encontrei também, assim, foi dentro de todas as vertentes do marketing. Eu acho que tô bem feliz fazendo o que eu faço. E agora na parte de growth, assim, eu sou um baby, sou um neném, mas tô gostando muito também, tô estudando pra caramba. Acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Bom, meu nome é Cris Viura. É interessante porque assim, eu fujo, mas ao mesmo tempo dialogo muito com as áreas de vocês. Eu sou professora também da educação. E na educação eu sempre tive um olhar muito de como fazer melhor, sempre. Desde que eu me formei há 10 anos. E dentro da educação a gente tem um obstáculo muito forte quando vem a palavra inovação. Porque o diálogo de falar e fazer algo diferente sempre é visto como melhor ou como algo que vai anular o que já se faz. Então tem um embate muito forte aí. Mas enfim, então eu sempre trabalhei com educação, especificamente em língua portuguesa, mais especificamente com redação. E durante toda a minha trajetória, autoria de material didático, sala de aula, eu comecei a perceber que a tecnologia poderia contribuir muito nesse processo e principalmente trazer uma escala muito maior de qualidade. Então eu comecei a me especializar em algumas áreas e quando começou o movimento de startup eu comecei a perceber que eu poderia criar um pouquinho ali, um pouco mais do que somente dentro de sala de aula. E aí surgiu um projeto que é uma plataforma de redação e em 2015 a gente levou esse projeto por Startup Weekend em São Paulo e nós vencemos. E aí foi o que mais me motivou ainda na jornada, na caminhada. Aí em 2017 nós participamos do Founder aqui em Ribeirão e aí a gente venceu também, então foi mais um motivo pra gente continuar trilhando o caminho. Cara, duas referências, porque assim, como eu disse, né, na educação sempre tem um obstáculo muito forte de isso não vai dar certo, não precisa de mexer nisso, deixa do jeito que tá. Então quando essas premiações elas vieram, muito mais do que a questão em si, era a legitimação do trabalho. Bom, mas de qualquer forma, para a gente começar a falar do tema mesmo, eu vou fazer uma pergunta para todos, que é assim, o que você considera hoje, dentro do que você assiste, tanto de histórias que você vê, de plataformas que você acompanha, do que você está acompanhando do mundo, vendo, a coisa mais inovadora que vocês já viram nos últimos, sei lá, 6 meses? Coisa mais inovadora? Então, quando a gente fala de inovação, está muito atrelado a facilitar, né? A facilitar a vida. Então, tipo, no Nubank, acho que a desburocratização é simples, é idiota, tipo, é só desburocratizar, mas facilita, super inovador. Netflix é inovador pra caramba, disruptivo, mas ele só é desburocrático. O Nubank é desburocrático pra caramba. Então, eu vejo essas duas coisas como super revolucionárias, assim, no mundo. Um pouco do que eu tenho visto de possibilidade de você fazer um design que ele antecipa, né? Antecipatório, ele prevê as possíveis dificuldades que o usuário vai ter a partir de um padrão de comportamento que ele tem, e você muda a jornada dele em cima disso, de um serviço, né? Imagina um professor, né? Um aluno, um adaptive learning, você entrar para isso. Eu acho que assim, isso pelo menos para o mercado que nós vivemos hoje, né, que a gente está, é mind-blowing assim, do negócio. E eu acho que é muito interessante ver esse movimento, a gente começar a pensar nesse tipo de coisa, porque são coisas que grandes empresas já têm acesso, porque consegue pagar, né? consegue financiar esse tipo de iniciativa, mas em breve isso vai começando a se disseminar, isso vai começando a se difundir, né? Como toda inovação. Pensando na educação, o que o Eric, né? Fabrício. O Fabrício falou, acho muito... É que parece. É igualzinho. A aprendizagem adaptativa, que é uma dos viés da nossa plataforma, para mim é o que vai transformar mesmo a educação.
Porque você não importa em qual escala, você consegue tratar o cara como indivíduo, de forma personalizada. Então, se eu estiver falando de uma sala de aula de 10 alunos ou de 10 milhões de alunos, eu estou dizendo que eu vou entender como cada um aprende e vou direcionar um plano de estudo para o cara. Putz, isso é a raiz de todas as nossas dores da escola. Exatamente, porque, você fica lá em sala de aula, 40 alunos, aí um monte de gente tirando uma dúvida que não é a sua. E aí você fica estagnada, entendeu? Então o fato de você conseguir numa puta escala, em 10, 12, 15 milhões de bases de usuário, você transformar isso de extremamente personalizado, isso é normal. O que eu ia falar, eu acho que concordo 100%, mas eu acho que quando a empresa ela é maior, ela é muito difícil, sabe, quebrar processos que já existem há anos. É um negócio assim, é um estudo que você tem que fazer ali em cima, porque tem toda uma cultura e tudo mais que é uma coisa, sabe, é muito difícil de você conseguir mudar. Talvez aí seriam, sei lá, anos de mudança. É bem o que a gente trabalha, isso assim, porque a gente brinca. Tem uma frase que eu gosto muito, né? Me falaram que é dessa pessoa, mas eu não sei, que é do JP lá da Hotmart. Ele fala assim que a cultura como estratégia no café da manhã. Sabe? Aí eu fiz o meu adendo, assim, a burocracia janta o plano de ação todo dia. É mais ou menos. Dentro das empresas. Mas aí isso cai tipo, na questão do... O que é inovação? Basta ser diferente? Não basta ser diferente? Precisa ser muito diferente? Acho que de fato a inovação é você ser melhor, de fato ser melhor. Melhorar um processo, melhorar alguma coisa, né? Quando a gente pensa em inovação, acho que a gente pensa muito no novo, na palavra novo, né? De uma coisa nova. Tá, inventou uma coisa nova. Mas a gente tem que pensar também na parte de melhora, né? De melhorar processos, fazer melhor. Netflix é melhor do que numa locadora. Eu escolho o filme na minha casa. Isso é novo, né? E isso é uma inovação de uma coisa que não existia antes. Então é algo melhor que não existia antes, né? Então acho que quando penso em inovação, eu penso dessa forma. O lance todo da inovação que eu acho que é interessante, que tem que ser colocado, né? Pra gente, sempre que for falar disso, eu acho que é perspectiva. Tipo, da onde você está olhando e que mercado você está olhando. Porque muitas vezes a gente que talvez esteja estudando mais sobre o tema e tudo mais, acaba classificando, isso aqui tá velho, isso aqui não é assim, parará, só que não adianta. Nas empresas a gente fala, você tem que ir step by step, não adianta eu querer trazer lá na ponta o negócio pro cara, que o cara não consegue usar, porque o raciocínio dele não foi criado em cima daquilo ali. Você tá dando um salto muito longo pra ele. Isso vai muito de encontro. A vida tá muito mais fácil hoje. Só que é incrível, quanto mais fácil fica, parece menos tempo a gente tem, a gente não consegue fazer nada. E tá tudo muito mais fácil, né? Então, eu acho que a forma da gente viver não mudou ainda. Nossa rotina, né? Então, isso... cara, mas também é muito difícil olhar pro sistema e falar, não vou fazer parte disso. Claro que não tô falando que... eu acho que selecionar do que fazer parte é o difícil, né? Porque você tem um leque de possibilidades. Eu falo que se tem uma coisa que me incomoda é banca de revista, assim, cara, jornal. Então, você olha pras capas e fala, cara, eu sou filha da mãe do mundo, né? Porque todo mundo é feliz, tem um puta do corpo, com 25 anos já ganhou 5 milhões e fala, tô ferrada, entendeu? Porque as capas, elas têm esse diálogo muito forte de cobrança. E o Instagram? Que é muito próximo. Nossa, eu falo que o Instagram ele me deixa tonta, assim, porque não sei quanto a vocês. Você sabe pra mim que nem, sei lá, você chegar num lugar tem um monte de odor, vocês não sabem pra onde você olha, é uma poluição visual muito forte pra mim. Mas eu acho que é por isso, nessa necessidade de uma cobrança de comportamento, que quando você percebe, você já tá respondendo aquilo, entendeu? Seja pela culpa, pelo desejo, pelo status. Você quer fazer parte daquele contexto, uma necessidade até de pertencimento mesmo. Cara, eu preciso pertencer a alguma coisa, tá? O que eu faço? Eu tenho que comprar, eu tenho que trocar, o que eu faço para pertencer? Então, assim, eu acho que essa é a dificuldade, de escolher. Tipo, participar do sistema a gente vai participar. A questão é de qual sistema você quer participar. Então, a ideia de liberdade ela é muito questionável. Porque o sistema, apesar de impor, é livre. Você pode escolher. Você escolhe qual gaiola você quer morar. Exatamente. Mas aí a educação foi um segmento que me chamou muito por isso. Porque você começa a trabalhar na formação do cara para que ele, não importa onde você esteja, mas que você tenha consciência de onde você está, entendeu? Rafael Reis, ele é um professor que tive aula com ele de SEO, um dos maiores aqui no Brasil de conteúdo SEO. Ele fala que hoje as duas coisas mais valiosas do mundo é tempo e atenção, né? Sim. Então você tem que dar benefício, porque quando você paga ali eu sempre falo isso, né? Quando
Quando você paga no Facebook Ads, você paga no Google, você não está pagando clique, você não está pagando conversão, você está pagando atenção, você está pagando para o seu anúncio ter mais destaque por mais tempo. Então, se a experiência for truncada, se você entregar um e-book de uma página, ou pode ser de 30, mas se esse e-book não resolver o problema, você não fala nada, você não está dando benefício nenhum, você vai ter o efeito contrário. Então, tem que ter atenção, você tem que entregar benefícios, tem que resolver um problema. Então, por isso que é muito importante a gente pensar no conceito de persona, de indivíduo, qual que é o objetivo das pessoas. E ele fala dessa questão do valor, da inovação de valor. Curva de valor, né? Porque não basta você inovar pela inovação, nem o valor pelo valor. Né? Porque aí você pega a inovação pela inovação, você vai criar uma tecnologia, um futurismo, uma coisa que é o que você falou, às vezes ele te entrega a tecnologia, mas não te traz resultado de fato, não, pelo menos não é perceptível. Às vezes eu vejo a gente vendendo muito mais a inovação do que vendendo a estratégia de fato. Nossa, que vai fazer sentido, sabe? Caralho. É um negócio furado. Dentro das empresas, o cara pega e entende inovação como se fosse um lugar que ele vai, vamos colocar assim. Ele fala assim, ó, ali naquele quarto ali é o quarto da inovação. Aí ele pega, coloca a capa dele, vai lá e fala assim, agora eu estou inovando aqui, colhei uns post-its, voltei, ele continua. Aí ele continua a vida dele. Então o que rola? A gente trabalha com a mentalidade da iteração, de ciclos de iteração, que você volta e vai melhorando, e vai mexendo no troço. Nunca tá pronto, de fato. E é assim que eles encaram a inovação. Não, eu comprei inovação então, agora tá tudo certo, resolveu agora. Tô inovado. Agora vamos, o DRE tá garantido. Eu tô inovado por uns 3 meses. Eu tô inovado por uns 3 meses. Gente, a gente tá chegando nos 15, então tem o todinho da conclusão. Sensacional. Então assim, ó, cada um fala um pouquinho aí, resumidamente, pra gente concluir. Eu acho assim, vou começar. Pra mim o resumo de tudo sempre foi uma opinião que eu tive, mas cada dia mais o negócio fica mais forte. Que de fato os negócios não estão sendo pensados para o usuário final, de fato. É um fato, não tem o que falar, entendeu? E eu acho que talvez seja um ponto pra gente parar, refletir e tentar fazer negócios melhores pro mercado, entendeu? Porque todo mundo aqui, querendo ou não, uma hora a gente se cruza em algum momento, entendeu? Sim. Então quanto mais a gente fizer isso pro mercado, melhor pra gente, entendeu? Então complementando o que a Vani falou, concordo com tudo que ela falou, óbvio. A gente chegou num consenso aqui, né? E acredito que a gente pode criar essa cultura, essa construção dessa cultura com essas conversas, né? Trocando ideia, discutindo e... Enfim, é isso. Com certeza. Eu realmente acredito, eu não tenho uma postura diferente, assim, eu realmente acredito que o negócio ele é uma forma de ativismo também. Com certeza. Eu acredito muito nisso, assim. Eu acho que cada um escolhe o viés que contribui na sociedade. Uns com ciência, E outros uma com forma de ajuda empoderamento. humanitária. E eu acredito muito que os negócios fazem isso, tem essa capacidade. Então, são pessoas, né? se a gente pensar nos problemas que nós estamos vivendo, enquanto sociedade, que tem mobilidade, saúde, eu acredito muito que os nossos negócios eles precisam ser uma resposta a isso. E eu vejo um problema que a gente está tentando remendar um modelo de negócio que veio até então, industrial, etc. Então eu acho que os nossos negócios eles precisam ser respostas aos problemas que nós estamos vivendo. Eu acho que essa é a inovação de que a gente precisa. A gente precisa de inovação nesse sentido. Não desmerecendo, mas assim, eu acho que a gente precisa investir o nosso tempo em questões grandes, sabe? Não em questões pequenininhas, assim. Porque às vezes eu brinquei da startup da agenda, é porque é uma questão tão pequena, e às vezes é uma mente tão brilhante que está pensando aquilo ali, que pode estar resolvendo um problema tão maior, a gente está preocupado simplesmente em gerar algum impactozinho ali. Então, e aí o que eu acho que a gente tem que fazer um investimento, toda empresa, governo, indivíduo, em cultura no aspecto tanto do repertório quanto em cultura de inovação. Eu concordo sim, de olhos fechados com o que o Fabrício falou. Infelizmente,
A nossa política é política de governo, sabe? Isso para a educação é uma doença. Porque você não consegue, por exemplo, estabelecer um plano de alfabetização que vai durar 1 ano. Entendeu? E isso acontece. Então, acontece de forma muito recorrente. E quando tem essa ideia de vincular ao que eu sou enquanto empresa, ao que eu penso ideologicamente, isso para mim faz todo sentido. Eu não vou me projetar em ficar, como a gente diz, 10, 12 horas da minha vida por dia em algo que eu não acredito que vai impactar socialmente, entendeu? Tá na gente essa capacidade, e não é uma visão utópica, tá na gente a capacidade de transformação. Simples. Claro. Simples. Esse tipo de movimento que começa aqui, que vira um vídeo na internet, que vai chegar lá no norte do país, que o cara vai falar, pô, nunca tinha pensado nisso, e que não chegaria de outra forma, entendeu? Cara, eu achei que foi muito legal. Nossa, Muito obrigado E mesmo. vai estar no YouTube E no YouTube também a gente vai resumir. Mas é isso aí, gente. Brigadão e espero que a gente se trombe aí várias vezes. Certeza. Num Tesla.